Hoje estaremos apresentando um trabalho sobre o tema Iluminismo e Revolução Francesa. Somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Somos alunos da professora Kellen. E meu grupo é constituído por eu, Lohane Nardo, Manuela, Larissa Torres e Giovanni. Vamos começar falando do Iluminismo, que foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, entre os séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Os filósofos e os economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. O iluminismo trouxe contigo grandes avanços juntamente com a Revolução Industrial. Abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O produtor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra Discurso do Método, ele recomenda, para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas que são verdadeiras. As principais características do iluminismo: a valorização da razão, a valorização do questionamento e da investigação na experiência como forma de conhecimento tanto da natureza quanto da sociedade, a crença nas leis naturais e nas normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, a crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida e à liberdade, a crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e os privilégios da nobreza e do clero, a defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei, a crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Meu nome é Larissa Torres e eu vou falar sobre iluminismo e a ciência. No século 17 e 18, enquanto as ideias iluministas se espalhavam pela Europa, uma febre de novas descobertas e inventos tomou conta do continente. O avanço científico dessa época colocou à disposição do homem informações tão diferentes quanto a descrição da órbita dos planetas e do relevo da Lua, a descoberta da existência da pressão atmosférica e da circulação sanguínea e o conhecimento do comportamento dos espermatozoides. A astronomia foi um dos campos que deu margem a maiores revelações, seguindo a trilha aberta por estudiosos da Renascença, como Copérnico, Kepler e Galileu. O inglês Isaac Newton, 1642 e 1727, elaborou um novo modelo para explicar o universo, auxiliando pelo desenvolvimento da matemática, que teve em Blaise Pascal, 1623 e 1662. Um dos maiores representantes, ele ultrapassou as simples descrições do céu, chegando a justificar a posição e a órbita de muitos corpos siderais. Além disso, anunciou ao mundo a lei da gravitação universal, que explicava desde o movimento de planetas longínquos até a simples queda de uma fruta. Newton foi ainda responsável por avanços na área do cálculo e pela decomposição da luz, mostrando que a luz branca, na verdade, é composta por 7 cores, as mesmas cores do arco-íris. Tanto para o estudo dos corpos celestes, como para a observação das minúsculas partes do mundo, foi necessário ampliar o campo de visão do homem. Os holandeses encarregaram-se desta parte, descobrindo que a justaposição de várias lentes multiplicava a capacidade da visão humana. Tal invento possibilitou a Robert Hooke construir o primeiro microscópio, que ampliava até 40 vezes pequenos objetos, como folhas, ferrões de abelha e patas de insetos. Esse cientista escreveu um livro sobre suas observações e criou o termo célula, hoje comum em biologia. As primeiras experiências com a então recém-descoberta eletricidade demonstraram que o corpo humano é um bom condutor elétrico. O menino suspenso por cordas isolantes recebe estímulos elétricos nos pés, os quais são transmitidos a outra criança, a quem está dando a mão. A biologia progrediu também no estudo do homem.
com a identificação dos vasos sanguíneos e do trajeto da circulação sanguínea. Descobriu-se também o princípio das vacinas, a introdução do agente causador da moléstia no organismo para que este produza suas próprias defesas. Na química, a figura mais destacada foi Antoine Lavoisier, famoso pela precisão com que se realizavam suas experiências. Essa característica auxiliou a provar que, embora a matéria possa mudar de estado numa série de reações químicas, sua quantidade não se altera, conservando-se a mesma tanto no fim como no começo de cada operação. Atribuiu-se a ele igualmente a frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, meu nome é Giovanni e eu vou falar um pouco sobre os escritos iluministas. O regime do governo e as divisões dos poderes segundo Montesquieu. Existem 3 espécies de governo: o republicano, o monarquíaco e o despótico. O governo republicano é aquele no qual o povo reunido ou somente uma parte do povo tem o poder soberano. A monarquia, aquela qual só governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas, enquanto que no despótico apenas um, sem lei e sem regra, arrebate tudo sobre sua vontade e seu capricho. Existe também em cada estado 3 tipos de poderes: o poder legislativo, o poder executivo, das coisas que depende da vontade das gentes, e do poder executivo, daquilo que depende do direito civil. Pela primeira, o príncipe ou majestade faz as leis por um certo tempo ou para sempre, e corrige ou substitui aquelas que estão feitas pela segunda. Idade como fonte da desigualdade segundo Rousseau. O primeiro que secou um terreno, advertindo: este é meu, e encontrando gente muito simples que acreditou, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil, que crimes, guerras e assassinatos, misérias e horrores teriam poupado ao gênero humano aquele que tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem este impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Desde o instante em que um homem teve necessidade da ajuda de um outro, desde que ele percebeu ser conveniente para um só ter provisões para 2, a igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos, que passaram a ser regados com o suor dos homens e nos quais vimos então a miséria e a escravidão germinarem e crescerem como a colheita. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise em que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. A importância da Revolução Francesa. O historiador Éric Hobsbawm afirma que a França fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. Ela também deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações, que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. As causas.
As causas da Revolução Francesa foi o resultado da crise política e econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais, conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, o segundo, a nobreza, e a terceira, o povo, que era a definição genérica que incorporava o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante dos países. E importante observar que o terceiro estado, que era classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam em privilégios como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar imposto por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências dos seus atrasos econômicos em relação à mudança que estava acontecendo no mundo e na decorrência do avanço do capitalismo. Bom, meu nome é Giovanni. As tentativas de reformas que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero impunham fortes resistências a qualquer medida que resultasse na perda dos seus privilégios, além dos atrasos em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra. Haviam também os gastos elevados desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado foi uma crise econômica duríssima, que impactou diretamente em relação social, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impostos cobrados pelos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuíam nenhuma terra. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente no seu próprio sustento. Dessa forma, a situação dos camponeses entre os 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se consideravelmente. Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria e usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas, e a inflação crescia rapidamente. A crise econômica demandava reformas, mas, como foi mencionado, a nobreza e o clero não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. Em 1788, as colheitas na França haviam sido muito ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto no campo quanto nas cidades. Logo, em 1789, a França já se encontrava em um estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para uma rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário e para acabar com isso, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614. O povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para uma situação do país. Para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados, que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir
da votação, que era realizada por Estado e não por indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o terceiro Estado. O grande problema é que, naquele momento, os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo no conselho, fossem aprovadas. A proposição do terceiro Estado por voto individual foi rejeitada, o que o motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro Estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das nações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população, conhecida como sans-culottes, rebeliou-se e atacou a Bastilha, prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado com o golpe de 18 do Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em 3 fases. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa. 2, Convenção. E 3, Diretório.